Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um Bom Dia Mercado. No programa de hoje eu vou fazer um planejamento para o encerramento da fase de grupos da Euro. Amanhã temos os últimos jogos do grupo E e do grupo F. Vamos ter a definição de todos os classificados para as oitavas de final e vamos ter também a definição, além dos eliminados, quem vai passar nos melhores terceiros colocados para a gente saber quem vai pegar quem. Beleza? Eu vou fazer aqui hoje um planejamento em cima de todos os cenários possíveis, então se você tem interesse de saber como é que vai desenrolar a situação do grupo E e do grupo F, eu vou te explicar passo a passo quem pega quem, por quê, quem passa em primeiro, segundo e terceiro, igual eu fiz ontem no grupo D. Tivemos hoje a definição do grupo D, a Inglaterra passou em primeiro, venceu a República Tcheca, a Croácia venceu a Escócia e pelo saldo de gols conseguiu ficar em segundo lugar, e a República Tcheca passa em terceiro, a Escócia está eliminada. Este é um vídeo de planejamento de cenário de trabalho para trade esportivo, isso não é um vídeo de palpites e também não é um vídeo de entradas, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostar do vídeo, não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e, obviamente, também participar aqui nos comentários. Eu vira e mexe, eu estou errando alguma coisa, obviamente é muita coisa para decorar, para poder entender, são vários critérios, tem critério quando é um confronto direto, tem critério quando empata 3 seleções, então tudo isso a gente vai tentando descobrir juntos, tá bom? Por que a gente vai entender tudo isso? Para saber o que a gente pode buscar nos jogos, beleza? Além disso, nós temos nessa quarta-feira jogos da Copa América, tá? Temos Equador e Peru e Brasil e Venezuela, já vou falar sobre esse jogo. E também temos Série A e Série B do Brasileirão. Fechou? Esse vídeo, eu não vou falar igual no vídeo de ontem, que ele vai ficar, que é rapidinho, porque não é. Então, se você pretende ficar comigo, é bem provável que a gente fique por aí uns 20 minutos. Beleza? Se você gosta de um vídeo mais acelerado, acelera aí para 2x, 1x e meio, alguma coisa assim. Eu vou compartilhar minha tela inteira para ficar mais fácil, igual eu fiz ontem, tá? Antes eu vou falar para vocês do link que eu vou deixar aí embaixo de mais uma super cotação da Betfair para o jogo do Brasil contra a Colômbia. Essa, se eu não me engano, é a quarta super cotação seguida nos jogos da seleção brasileira. Em todos os jogos a super cotação bateu, né? Brasil e Peru, Brasil e Venezuela, teve outros jogos para trás e sempre cotações de 15, 20, 15. Ou seja, são cotações muito boas para você que ainda não tem conta na Betfair, maior exchange do mundo. Se você quiser abrir a sua conta, o link vai estar aqui embaixo. E essa super cotação aqui provavelmente vai te ajudar a dar aquela alavancada no início. Obviamente, clica no link aqui, dá uma olhada nos termos de uso para ver o que você precisa fazer e o que você precisa se atentar. Tá? Mas, de antemão, já adianto que a Colômbia está com uma seleção muito boa no papel, mas não tá dando liga em campo. Sinceramente, eu não tô gostando nada de ver o time da Colômbia jogando, então isso aqui pode ser uma oportunidade. Vou deixar o link aqui nos primeiros comentários, beleza? Ontem tivemos o nosso planejamento para trabalhar o mercado de gols na Croácia com a Escócia. Esse jogo terminou 3-1 por conta da necessidade das duas equipes. Então vamos fazer o nosso planejamento do dia de hoje. Amanhã nós temos no grupo E, Eslováquia e Espanha. A Espanha começando com uma das cotações mais baixas da Euro, próximo de quando começou a França contra a Hungria. E eu estou evitando essas odds muito esmagadas. É muito difícil de entrar essa cotação, principalmente na Espanha, que já me iludiu no jogo contra a Suécia. Eu fiquei quase 40 minutos exposto, não consegui pegar o gol. Também não consegui pegar o gol no jogo contra a Polônia, onde ela estava com uma intensidade um pouco menor. A Espanha não tem outra escolha aqui a não ser vencer. Ela pode se classificar se empatar, eu já vou falar sobre isso, mas é muito complicado ficar dependendo disso. Então a Espanha precisa vencer. Porém, a necessidade de vitória da Espanha não necessariamente faz com que a Espanha já vença o jogo. Então essa cotação de 1,18 para mim ela está um pouco puxada. A Eslováquia, basta ela empatar que ela está classificada. Se ela vencer, ela também está classificada, mas basta empatar. Então assim, não faz sentido, na minha opinião, a Eslováquia brigar muito para vencer esse jogo. A Eslováquia deve jogar com um padrão defensivo,
bem organizada taticamente lá atrás. Se for sair uma hora ou outra numa bola parada, talvez num chute de fora da área, mas é bem provável que a Eslováquia jogue para empatar. É mais um jogo que a gente tem uma tendência de empate, que a gente tem que ficar de olho com essa questão do under, né? A Espanha já é uma seleção difícil de marcar gols nessa Euro, só marcou 1, né, contra a seleção da Polônia. E a Eslováquia, se precisar defender, ela vai se fechar. Então é bem provável que a gente tenha aqui 80% de posse de bola da Espanha de novo, mais um jogo. A Espanha hoje é o time que mais tem posse de bola nessa Euro, mas isso não está se refletindo em gol. Então com essa cotação de 1,18 eu prefiro ficar de fora, eu nem vou trazer a Espanha para um back favorito não, tá? A Eslováquia só vai ter que correr atrás se ela estiver perdendo, mas mesmo assim vai depender do resultado da Polônia. Vamos falar aqui desse jogo. Primeiro deixa eu dar o panorama aqui do grupo do Edson, deixa eu falar desse jogo da Polônia também aqui, ó. A Polônia começa com uma cotação de 2,60 mais ou menos, é um jogo parelho. A Suécia já está classificada, mas vai depender dos resultados dos jogos para saber em que posição que a Suécia vai ficar. Tá? Então a Suécia, o que a gente precisa saber? A Suécia vai jogar mais tranquila, a necessidade é toda da Polônia, porém se a Suécia quiser definir o seu possível confronto, porque a gente sabe já quais são os possíveis confrontos, a Suécia pode pensar, não, então eu vou segurar para empatar, não, então eu vou vencer. A Suécia pode se planejar assim. Eu sinceramente não gostei da defesa da Polônia, achei que a defesa da Polônia foi fraca nos 2 jogos que eu vi contra a Espanha e Eslováquia. E eu também não gostei muito do ataque da Suécia. A Suécia criou muito perigo comparado ao que criou contra a Espanha, tá? Quando jogou contra a Eslováquia. Porém, era uma Eslováquia que precisava só empatar e que estava fazendo um jogo muito morno. E aí a Suécia acabou tendo mais chances, principalmente com o Isaac lá na frente. Mas não necessariamente a Suécia tem um excelente ataque. Então, assim, o que puxa para esse jogo é a presença do Lewandowski. Todo mundo sabe que a Polônia ela é super valorizada por conta da presença do seu atacante, que hoje é o melhor jogador do mundo, né? Mas os outros jogadores não costumam corresponder tanto. Tanto é que a Polônia fez o gol contra a Espanha com o Lewandowski, numa bola alçada na área ali que ele deu um jeito de colocar para dentro, mas precisa vencer. A Polônia não tem outra escolha a não ser vencer o jogo. Se a Polônia empatar ou perder, ela está eliminada. Tá? Então, em cima do grupo E, vamos fazer os nossos cenários aqui, ó. Quais são os próximos confrontos dos colocados do grupo E? O primeiro colocado do grupo pega Suíça, Ucrânia ou República Tcheca. O segundo colocado pega Croácia e o terceiro colocado ou Holanda ou Bélgica. Tá? Aqui a gente já pode ter noção. O terceiro colocado não tem muita escolha, né? Ele já está classificando ali no bora, tipo, vamos ver se dá. E a gente não sabe ainda se esse terceiro colocado, desse grupo aqui no caso, ele vai se classificar. Ainda é preciso dar uma olhada nos outros grupos. Eu já vou falar sobre isso lá no final também, mas já dá para saber aqui quais são os próximos confrontos. No grupo D, nós temos o confronto direto com a Suécia vencendo a Eslováquia, que foi aquele jogo 1-0, gol de penal do Forsberg. Temos a Eslováquia vencendo a Polônia, foi aquele jogo 2-1. A Espanha não ganha de ninguém no confronto direto por enquanto, e a Polônia não ganha de ninguém. Empatou com a Espanha, perdeu para a Eslováquia. A Espanha empatou com a Polônia, empatou com a Suécia. Então não ganha de ninguém. Saldo geral, a Suécia tem mais um, foi aquele gol contra a Eslováquia. A Eslováquia tem 0, marcou 2 contra a Polônia, tomou 1 da Polônia e 1 da Suécia. E a Espanha tem 0 porque marcou 1 na Polônia e tomou 1 do Lewandowski da Polônia também. A Polônia tem menos 1, marcou 1 tomou 2 da Eslováquia, tomou 1 da Espanha e fez 1 na Eslováquia e 1 na Espanha, tá bom? A situação, vamos lá, a Suécia já está classificada, mas vamos ver quando que ela fica em primeiro, segundo ou terceiro. A Suécia fica em primeiro se ela vencer a Polônia. Então, se ela quiser, vamos lá, ó, quem que pega o primeiro colocado? Suíça, Ucrânia ou República Tcheca. Se ela trabalhar com esse planejamento, se ela vencer a Polônia, ela pega uma dessas 3 seleções. Ela classifica em segundo se empatar com a Polônia e a Espanha perder. Espanha perder da Eslováquia já é um pouco difícil de acontecer, tá? Mas futebol não tem nada impossível, senão a gente não assistia, né? Então, se ela empatar com a Polônia e a Espanha perder, ela pode classificar em segundo. Ela classifica em terceiro se as 3 seleções empatar. E aí eu já vou te dar o cenário daqui a pouco, tá? Guarda isso na cabeça.
Assim como no grupo da Dinamarca, onde tinha Dinamarca, Rússia e Finlândia, aqui a gente pode ter um empate triplo de 4 pontos. Quando a gente tem um empate triplo de seleções, a gente não tem mais o critério de uma seleção contra a outra, que é confronto direto, saldo de gols. A gente tem um confronto, uma diferenciação nos critérios entre as 3 seleções. Eu já vou falar sobre isso, tá? A Eslováquia, ela classifica em primeiro se ela vencer a Espanha, algo que é bem difícil de acontecer, e a Suécia não vencer. Isso é mais provável, porque a Suécia não precisa vencer, a Polônia precisa. Ela classifica em segundo se ela empatar com a Espanha, isso pode acontecer, bem provável, e a Suécia não perder, também é bem provável de acontecer. E ela classifica em terceiro naquele critério das 3 seleções que eu já vou falar com vocês. A Espanha classifica em primeiro se ela vencer a Eslováquia e a Suécia não vencer mais saldo, tá? Porque a Espanha tem que tirar um pouco de saldo. Então, por exemplo, ela vence a Eslováquia por 1-0, ela vai de 2 para 5. Se a Suécia empatar com a Polônia, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A Espanha está com 2, ela iria para 5 com saldo de, por exemplo, se for 1-0 com saldo de 1. A Suécia empatando, ela continuaria com saldo de 1. Então, nesse caso, 1-0 não bastaria. Teria que ser, pelo menos no saldo, tá? Já que elas não têm confronto direto, não tem superioridade em confronto direto, porque foi 0-0, teria que ser, se a Espanha quiser resolver a situação, teria que ganhar por 2 gols de diferença, tá? E ela classifica em terceiro se ela empatar com a Eslováquia e a Polônia não vencer. Mas existe um asterisco aí. Pode ser que entre os melhores terceiros colocados ela não entre. Vamos dar uma olhada. É provável que sim, porque se ela empatar com a Eslováquia, ela vai manter o saldo 0 dela e com 3 pontos. E nesse momento, lá embaixo, a seleção que tem 3 pontos, a última, é a Ucrânia. E a Ucrânia tem saldo -1. Então, se ela manter um saldo positivo com 3 pontos, é provável que ela passe no lugar da Ucrânia. Tá bom? Desde que a Polônia não vença. Porque se a Polônia vencer, aí a Polônia que tem 1 ponto vai a 4. Se ela for a 4, a Espanha, mesmo empatando, fica com 3. E a Espanha não consegue se classificar porque a Polônia provavelmente vai pegar essa terceira colocação, mas também entra naquele negócio dos 3 pontos que eu vou falar, porque se a Polônia vencer e ir a 4 pontos, a Polônia vai a 4 pontos, a Suécia, já que perdeu da Polônia, fica com 4, e a Eslováquia, que empatou com a Espanha, nesse cenário que eu estou falando agora, também fica com 4, e eu já vou explicar, tá? No caso da Polônia, ela fica em primeiro se acontecer esse imbróglio todo de 4 pontos, e ela fica em segundo se ela vencer a Suécia e houver um empate entre a Eslováquia e a Espanha. Tá? Por quê? Porque tem esse imbróglio todo que eu vou explicar. É mais fácil explicar primeiro. Vamos lá. Ó. Se a Eslováquia, Suécia e Polônia terminaram com 4 pontos, já está escrito aqui, ó, à frente da Espanha com 3, serão divididas com base na diferença de gols nos jogos entre elas. E aí eu já fiz aqui o quadro para ficar mais fácil. Se a Polônia vencer a Suécia por 1-0 e a Eslováquia empatar com a Espanha, o que acontece? Eslováquia em primeiro, Polônia em segundo, Suécia em terceiro. Se a Polônia vencer a Suécia por 2-1 e a Eslováquia empatar com a Espanha, eu estou dando esse cenário aqui da Eslováquia empatar com a Espanha porque é onde vai dar 4 pontos para 3 seleções. Tá? Não estou ficando maluco, não. O cenário é Polônia em primeiro, Suécia em segundo e Eslováquia em terceiro. Nesse caso, a Polônia fica em primeiro. Né? Por quê? A Suécia e a Eslováquia ficam atrás da Polônia devido à diferença de gols. E para separar aí as diferenças entre elas, aplicou o resultado dos jogos entre ambas as equipes, que foi vitória da Suécia em cima da Eslováquia. Então, a Polônia, nesse caso, passaria em primeiro do grupo. Se a Polônia vencer a Suécia por 1 gol de diferença que não seja 1-0, vai 3-1, coisa que eu não falei aqui ainda, nós temos Polônia em primeiro, Suécia em segundo, Eslováquia em terceiro. E se a Polônia vencer a Suécia por uma diferença de 2 gols ou mais, uma goleada, 3-1, 4-1, alguma coisa assim, Polônia em primeiro, Eslováquia em segundo, Suécia em terceiro. Ou seja, se a Polônia vencer por um resultado que não seja de 1-0, a Polônia pode ficar em primeiro do grupo.
Se ela vencer por um resultado de 1-0, e aí houver aquele empate, a Polônia passa em segundo. Tá? A Polônia, pelo que eu estou vendo aqui, a única chance dela passar em terceiro... Não existe chance dela passar em terceiro. A Polônia só passa em primeiro ou em segundo. Então a Polônia não enfrentaria, por exemplo, Holanda ou Bélgica. Entendeu? Esse imbróglio aqui, pra gente, pro trade, não significa nada, né? Mas na hora que a gente estiver tomando alguma decisão dentro do mercado, é bom dar uma conferida. Eu vou deixar isso aqui escrito lá no meu Telegram. Se você não me segue no Telegram, tá aqui, ó. O link tá aqui embaixo. Temos quase 41 mil pessoas aqui. Eu viro e mexe, eu mando áudio aqui sobre o que eu tô fazendo no jogo. Se você quiser me acompanhar no dia a dia, clica aí embaixo, tá? Eu vou deixar isso aqui escrito porque isso pode influenciar na hora da gente buscar um over limit, na hora da gente buscar um over à frente. Será que eu devo buscar 2 gols, um só? Será que eu devo buscar uma longa exposição ou não? Isso para mim faz muita diferença porque eu tenho que saber o que a equipe está planejando. Beleza? Então, lembrando, primeiro colocado do grupo E, que nesse momento é a Suécia, Suíça, Ucrânia e República Tcheca. Segundo colocado já está definida a Croácia, terceiro colocado Holanda ou Bélgica. Fechou? O que eu busco nesses dois confrontos aqui? Eu vou tentar buscar alguma coisa em lei, a pior equipe em campo, na Suécia contra a Polônia. Por quê? Existe uma necessidade imensa da Polônia vencer e a Suécia não. A Suécia basta empatar. Então se a gente tem aqui, ó, a Suécia, se ela empatar com a Polônia e a Espanha perder, ela se classifica em segundo. Se ela empatar com a Polônia e aqui eu vou colocar mais uma, ó. Ou empatar e Espanha empatar, ela classifica em primeiro, né? Porque a Eslováquia iria a 4, ela iria a 5, a Polônia ficaria com 2, a Espanha ficaria com 3. Então ela se classifica em primeiro de qualquer jeito. A Suécia não precisa vencer, basicamente. Tá? Então por que eu buscaria? Pouca intensidade da Suécia. Se isso de fato estiver acontecendo. Lembrem-se que na Ucrânia contra a Áustria não precisava vencer a Ucrânia, porque a Áustria, teoricamente, já tinha 4 pontos. Então, era bem provável que a Áustria passaria, né? Com um empate iria 4 pontos. Só que a Áustria foi para cima igual louca. Então, assim, aqui eu estou dizendo que eu vou tentar trabalhar um lei a Suécia se e somente se a Suécia entrar com pouca intensidade. Eu tenho que tomar cuidado porque a defesa da Polônia não é boa. Mas tem uma coisa que piora ainda mais a situação. A Polônia não gosta de propor jogo. A Polônia não sabe propor jogo. Então, se eu tenho uma Suécia que não vai querer atacar a Polônia, é bem provável que a Polônia se sinta super desconfortável em ter a bola. Até você está ficando maluco. O jeito de jogar da Polônia é muito mais parecido com o da Ucrânia. Reativo. Um ataque mais em profundidade, um ataque mais veloz. Roubar a bola e tentar contra-atacar. A Polônia tendo que propor jogo é um saco. E outra, a Polônia defende muito mal as bolas aéreas. Então eu vou escrever aqui também, ó. Vamos escrever aqui para não ficar, ó. Polônia defende muito mal as bolas aéreas. Isso é bom a gente lembrar na hora do jogo, porque às vezes você está numa posição, leia a Suécia, e a Suécia está tendo um canto e você está pagando o canto de bobeira, sem saber que a Polônia nessa situação ela sofre muito gol. Ela sofreu o 2-1 da Eslováquia de bola parada. Então é bom tomar cuidado com isso. Tá? Mesmo que a Suécia não queira tanto, a Suécia vai colocar a bola para a Polônia, provavelmente, ou seja, vai deixar a Polônia desconfortável e ela vai poder usar as bolas paradas, que é uma fraqueza da Polônia. Por que eu estou vindo com a cabeça de trabalhar ali a Suécia? Eu só vou fazer isso se a Suécia quiser jogar, de fato, e dar com uma intensidade mais baixa, mas não tendo tanto assim vontade de não ficar com a bola. Se a Suécia tem a bola, mas no campo mais defensivo, a gente tem a possibilidade da Polônia roubar ali mesmo no campo ofensivo e tentar criar alguma coisa. Aí sim eu estaria lei Suécia, com a intensidade boa da Polônia. De resto, eu ficaria de fora. Tomar cuidado, Polônia defende muito mal com as bolas paradas e Polônia não joga muito bem com a bola, ou seja, propondo o jogo. Fechou? Isso é um apontamento de quem acompanha a Polônia
durante essa trajetória da Euro, afinal essa aí é a fase final. No jogo da Espanha eu prefiro ficar de fora com essa cotação muito baixa, tá? Vamos lá embaixo para o grupo F. Deixa eu fechar isso tudo aqui. Vou deixar aberto, vai que vocês querem copiar depois. Grupo F. O primeiro do grupo, nesse caso aqui, ó, Alemanha e Hungria. Uma Alemanha com uma odd bem parecida com a odd da Espanha, também prefiro ficar de fora. Existe até a possibilidade da Alemanha querer golear a Hungria com essa questão de saldo e tal, mas, cara, 1,17 para mim tá muito amassado, tá? E Portugal contra a França. Portugal passa empatando. Portugal pode até passar, acho que perdendo Portugal não passa, é muito difícil. Eu já vou falar os cenários aqui para vocês. Mas é um jogo que tem uma tendência, tá todo mundo esperando uma expectativa de gols, mas eu tenho um receio de trabalhar gols nesse jogo, porque até Portugal tomar um gol, não vai existir a necessidade de Portugal ir para cima em relação a gols. O jogo fica muito aberto. Isso é minha opinião, porque assim, eu vou já falar os critérios para vocês de desempate, mas por enquanto, com essa posição no grupo aqui de terceiro lugar, Portugal ele está muito em perigo. Ou Portugal vai para cima da França igual louco para vencer e aí sim poder até assumir a liderança do grupo, mas dá para a França toda a possibilidade de contra-atacá-la, que isso sim é uma arma da seleção francesa, jogar de forma reativa. Eles jogam muito bem, né, principalmente com o Mbappé. Naquele lado onde a Portugal sofreu muito contra o Gozins da Alemanha. Ou eles seguram um pouco, dão um pouco para a bola para a França, causam um pouco mais de dificuldade para a França e tentam cozinhar um pouco mais o jogo. Tá? Isso é o que eu espero. Portugal sendo mais com o regulamento debaixo do braço. Porque fazendo 4 pontos, Portugal está classificada. Tá? O problema é, vou para cima igual louco, toma um gol da França, aí, meu amigo, tendo que ir para cima da França, é bem provável que se complique. Tá? Então, se Portugal for igual louco para cima da França e tomar um gol, aí eu quero trabalhar mercado de gols. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mercado de gols, Portugal e França. Se Portugal sair atrás do placar. Beleza? Entenderam qual que é o motivo? Eu já vou falar também para dar um embasamento maior, mas por enquanto Portugal não sofre o primeiro gol, ou Portugal faz o primeiro gol, mas mesmo fazendo a França se classificaria, a França já está classificada. Se Portugal tomar o primeiro gol, nesse caso Portugal ficaria com 3, teria um saldo 0, e com um saldo 0 e 3 pontos já fica perigando. Ainda passa, vamos lá dar uma olhada. Ó. Ainda assim, Portugal, com 3 pontos e saldo 0, passaria, porque nesse caso, a Ucrânia tem saldo -1. Tá? Se Portugal tomar 2 gols, ainda dá para passar. Porque Portugal fez 5 gols e a Ucrânia 4. Também já vou falar desses critérios aí. Portugal não pode ficar tomando muito gol. Vocês entenderam? Por isso que eu acho que Portugal talvez não se arrisque tanto. Regulamento debaixo do braço. Posso estar ficando maluco, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? Então eu vou buscar gols se Portugal sair atrás do placar e se eu entender que Portugal está querendo ir para cima e resolver com a vitória, porque indo para cima ele vai acabar cedendo espaço, beleza? Se eu ver que Portugal está jogando com o regulamento debaixo do braço, tá um jogo morno, eu não vou trabalhar gols, beleza? Então vamos lá. Primeiro colocado do grupo F pega Suíça ou Ucrânia. Nesse momento, o primeiro colocado do F é a França. O segundo colocado já está definido, pega a Inglaterra. E o terceiro colocado, Holanda ou Bélgica. Mesma coisa lá de cima do grupo E. Confronto direto, a França ganha da Alemanha, primeiro jogo 1-0. A Alemanha ganha de Portugal, o último jogo que teve agora 4-2. Portugal vence a Hungria e a Hungria não ganha de ninguém. Tá? Saldo geral, a França tem 1 gol de saldo, a Alemanha tem 1 gol de saldo, Portugal tem 1 gol de saldo e a Hungria tem -3.
Tá? Situação, a França já está classificada em todas as situações, mas vamos lá. Classifica em primeiro se vencer Portugal ou empatar e a Alemanha não vencer a Hungria. Ou seja, vence Portugal, está em primeiro. Ou se empatar com Portugal e a Alemanha não vencer a Hungria, classifica em primeiro. Classifica em segundo se empatar com Portugal e a Alemanha vencer a Hungria. O que é bem provável de acontecer, a Alemanha vencer a Hungria. Tá? E classifica em terceiro se perder para Portugal, que é uma coisa que pode acontecer, obviamente, e a Alemanha vencer a Hungria, que também pode acontecer. Então a França pode passar em terceiro lugar e a gente tem um confronto de Holanda, França e Holanda ou França ou Bélgica. Nas oitavas já. Pode acontecer. Lembrando que a França já está classificada. Tá? Alemanha classifica em primeiro se vencer a Hungria e a França não vencer. O que pode acontecer também. É bem provável. Tá? Classifica em segundo se empatar com a Hungria e a França empatar, o que também pode acontecer. E classifica em terceiro se empatar com a Hungria e a França perder, ou se perder para a Hungria e Portugal perder para a França. Vai que dá uma zebra, né, de da Alemanha perder para a Hungria. Ai meu Deus, está eliminada? Não. Se Portugal perder para a França, ela classifica em terceiro. A situação de Portugal. Classifica em primeiro se vencer a França e a Alemanha não vencer, por conta do confronto direto, né? Ou seja, vence a França, a Alemanha não vence a Hungria, Portugal em primeiro. Classifica em segundo se empatar com a França e a Alemanha perder para a Hungria. A Alemanha perder para a Hungria já é mais complicado. E classifica em terceiro se empatar com a França e a Alemanha não perder o jogo. Se a Alemanha empatar ou vencer. Tá? A situação da Hungria é o seguinte. A Hungria só pode ficar em segundo ou terceiro. Classifica em segundo se vencer a Alemanha e Portugal perder. Vai ser uma tarefa difícil para a Hungria. E classifica em terceiro se vencer a Alemanha e o Portugal e França terminar empatado. Tá? Se a França perder, se a Hungria ganhar e a França perder, a Hungria iria a 4 e a França permaneceria com 4, o segundo lugar será decidido pela diferença de gols global. Nesse momento a Hungria tem menos 3 e a França tem 1. Supondo que a Hungria ganhe de 1 a 0, menos 2. E a França perca de 1 a 0, 0. Então a França ficaria com a segunda colocação. Tá? E para fechar temos aqui, ó, mas qual que é o critério de desempate quando dos melhores terceiros colocados? Porque agora nós vamos ter que saber, né? Olha aqui, ó. Suíça e República Tcheca já estão classificados, Portugal e Ucrânia, Polônia, Espanha, a Hungria e a Alemanha vão tentar disputar essa terceira colocação, tá? Quais são os critérios de desempate dos melhores terceiros colocados? Primeiro, maior número de pontos. Segundo, maior diferença de gols global, saldo. Terceiro, maior diferença de gols marcados, por isso que Portugal tem vantagem sobre a Ucrânia. Quarto, maior número de vitórias. Quinto, aí é total da pontuação disciplinar em relação a cartões vermelho e amarelo nos jogos do grupo. Tá? Cartão vermelho vale 3 pontos, cartão amarelo 1 ponto, expulsão com 2 cartões amarelos 3 pontos. E, por último, a posição do ranking da UEFA. Fechou? Acho que é isso. Do que eu separei aqui é trabalhar mercado de gols se Portugal sair atrás, se Portugal tiver afoito demais e tentar buscar alguma coisa contra a Suécia. Isso num cenário pré-jogo. A hora que o jogo começar é outra coisa. Eu vou deixar a Espanha de fora e a Alemanha de fora desse back com essa odd tão baixa. Se por acaso elas abrirem ali por volta de 1,30, começar o jogo por volta de 1,30 as duas, aí pode ser que sim. Tá? Dos outros jogos, eu não estou fazendo Copa América com tanta frequência. O último jogo da Copa América que eu fiz foi Equador e Venezuela, que deu um jackpot enorme. A Venezuela fez um crime para cima do Equador. Foi um jogo muito bom de fazer. Mas se eu conseguir fazer esse jogo aqui entre Equador e Peru, vou trabalhar ao vivo, sem nenhum tipo de leitura prévia, tá? Porque eu ainda não consegui entender muito bem como é que jogam os times. O Brasil com a Colômbia, se a Colômbia jogar mal do jeito que vem jogando, talvez buscar um back Brasil aqui. Brasil e Colômbia. Se você é novo e tem direito... Colômbia, tá um cocô mesmo. Se você é novo e tem direito de usar o bônus da Betfair, utilize essa odd de 20 do Brasil contra a Colômbia. Campeonato Brasileiro.
Atlético Goianiense e Fluminense. Atlético Goianiense, excelente contra-ataque. Fluminense, excelente contra-ataque. Vou trazer esse jogo aqui para o mercado de gols. Atlético Goianiense e Fluminense. Não necessariamente eu vou entrar em gols. Primeiro eu preciso ver o jogo. Flamengo e Fortaleza. Mesma coisa. Não trabalho mercado do Flamengo, mercado de qualquer time com odd baixa. Vai ver o Flamengo contra o Bragantino. Nabo. Vai ver o Atlético Mineiro contra a Chapecoense. Empatou. Cara, odd baixa e Brasileirão não combina. A gente não tem o Bahia jogando aqui. Esquece, tá? Então, pra mim, Flamengo e Fortaleza é jogo pra gols, tá? O Flamengo já perdeu a virgindade dele lá de não tomar gols em 5 jogos. Foi lá e tomou 3 pro Bragantino. Tá na média agora já, né? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. O Bragantino melhorou muito das críticas que eu tinha com a parte defensiva, mas ainda está mal. Eu tinha muitas críticas defensivas, agora eu tenho apenas críticas, não muitas. Contra o Flamengo, mesmo jogando recuado, ele deu muito espaço. Isso não pode acontecer. O time está compacto, ainda tá dando espaço. O Flamengo conseguia entrar facilmente na defesa. Isso é complicado. Então eu vou trazer também esse jogo aqui para o mercado de gols contra o Palmeiras. E vamos ver se eles conseguem consertar isso daí. Tá? O Palmeiras veio de uma vitória no último lance do jogo. E o São Paulo contra o Cuiabá, uma outra odd baixa aqui no Brasileirão, meu Deus. Mais uma odd baixa do São Paulo que ainda não tem nenhuma vitória no campeonato. Começou 1,30 contra a Chape em casa e não conseguiu vencer, agora começa 1,40 contra o Cuiabá. Eu vou ficar de fora dessas odds baixas do Brasileirão, principalmente nesse jogo aqui. Beleza? CSA e Botafogo foi cancelado, pelo visto aqui, e Londrina e Náutico. O Náutico é o time a ser batido na Série B. Fica de olho no Náutico. 5 jogos, 5 vitórias. O Londrina é péssimo. O Londrina em casa tem 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa o Náutico só tem vitória. Pode ser interessante ficar de olho aqui no possível layer per equipe em campo no time do Londrina, hein? Londrina e Náutico. Beleza? Fechou? 32 minutos de vídeo. Falei para vocês que ia ficar meio grande. A gente se vê então amanhã, nessa quarta cheia de futebol, onde teremos a finalização e a conclusão da Euro. A Euro agora só volta no sábado, dia 26, depois desse jogo de quarta, obviamente, dia 26, 27, 28 e 29, se eu não estou enganado. 26 de junho, País de Gales e Dinamarca. Aí temos domingo, 27 de junho, Holanda e alguém, e Bélgica e alguém. A Itália também joga no dia 26, no sábado. Aí temos segunda-feira, dia 28, Croácia e alguém, terça-feira, dia 29. Tá? Então, 26, 27, 28 e 29, teremos uma pausa aí de 2 dias para descansar da Euro. Fechou? Pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, não confundido mais que ajudado. Se você gostou, um like. Se você não gostou, um dislike. E um abraço. Valeu!